Você pode se sentar? Boa noite a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, visitantes. É muito bom tê-los aqui conosco nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, ou o aplicativo do seu celular, do teu tablet. Na última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui com os irmãos, nós refletimos sobre o Salmo 84. Naquela ocasião nós falamos sobre a presença do Senhor, a alegria de estar, a alegria de buscar a presença do Senhor. Uma das coisas que nós refletimos naquele dia, naquela noite, é que a expressão casa de Deus, quando nós usamos a expressão casa de Deus para nos referirmos à igreja, por exemplo, nós usamos essa expressão de maneira metafórica. Porque de fato Deus não mora aqui dentro destas paredes, não é? Nós sabemos em Atos capítulo 17, verso 24, Paulo nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, Paulo ainda afirma que, na verdade, o Senhor, o santuário do Senhor, é a vida daqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo em seus corações. O Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita no meio, entre essas quatro paredes que você está aqui hoje. Ele habita, sim, na vida daqueles que tomam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas, pensando nisso tudo, faz nascer uma pergunta. Nós meditamos um pouco sobre essa pergunta naquela ocasião. Então, afinal, se Deus não mora aqui dentro dessas quatro paredes, por que nós estamos aqui hoje? Se a gente não vem à casa de Deus, se a gente não vem à igreja para ver a Deus, então, afinal, por que nós vimos à igreja? Por que nós estamos aqui constantemente, todos os fins de semana, se não é, na verdade, para encontrar a Deus? Pensando sobre isso, nós nos lembramos que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, na verdade a gente não vem aqui mesmo para ver a Deus, a gente traz de casa. Na figura do Espírito Santo, o Senhor Deus habita em nossos corações. E a gente traz aqui o Espírito Santo, cada um individualmente, e juntos nós celebramos e sentimos o seu mover em nossas vidas coletivamente. Nós apresentamos naquela ocasião uma breve resposta a essa pergunta, sobre afinal, por que nós constantemente vimos a casa de Deus. E eu acredito nessa noite que é importante nós aprofundarmos um pouco nessa pergunta. Porque mais hora ou menos hora você vai ser confrontado com ela. Você, por exemplo, vai ser confrontado com ela quando lidar com algumas daquelas pessoas que hoje nós chamamos de desigrejados. Você conhece essa expressão? É uma expressão que está bastante em voga. Ela se refere aos nossos irmãos na fé, aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo também, que são servos do Senhor Jesus Cristo, que vivem o Evangelho em suas vidas, mas têm encontrado bastante dificuldade em congregar em uma igreja. Têm sentido bastante dificuldade de viver o Evangelho na sua dimensão coletiva que a vida nos ensina. E essas pessoas, muitas vezes, por estarem tão machucadas, ressentidas, sofridas por problemas que enfrentaram na própria igreja, hoje evitam a convivência com seus irmãos. Hoje, quando nós falarmos das pessoas que estão desigrejadas, eu não quero que soe de maneira nenhuma algum preconceito, culpa ou julgamento sobre essas pessoas. Eu tenho amigos que eu conheço, cujas vidas eu conheço. Sei que amam o Senhor Jesus Cristo acima de tudo, mas têm muita dificuldade hoje em se comprometer com a sua igreja. Têm vivido batalhas espirituais tremendas dentro de seus corações. Sabem da importância e da necessidade, mas têm muita dificuldade no convívio com seus irmãos. Talvez hoje você aqui à noite seja uma dessas pessoas. Seja aqui ocasionalmente hoje, mas não tem muito desejo de se envolver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já esteve envolvido há algum tempo e hoje se encontra sofrido, ressentido, magoado com tantas situações que possam ter acontecido. E seja uma pessoa que constantemente se pergunta, afinal, por que eu deveria voltar ao convívio da igreja se por vezes esse convívio é tão difícil? Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez você esteja aqui e ame o convívio na igreja. Mas com certeza você conhece alguém que está, pelo menos neste momento da vida, desigrejado. Conhece alguém que tem se perguntado, afinal, se nós não vamos na igreja para encontrar a Deus lá, se o Espírito Santo de Deus habita em minha vida, não é muito melhor eu ficar dentro de casa e na minha leitura diária e nas minhas orações louvar ao Senhor e adorá-lo sozinho aqui, trancado no meu quarto?
Talvez você conheça alguém assim. Talvez você tenha tido já algumas discussões com pessoas assim. Nessa noite eu quero pensar no texto de Hebreus 10, para talvez fornecer a você algumas possíveis respostas, que você possa levar essa pessoa a refletir e encorajá-la a voltar ao convívio da igreja com seus irmãos. Talvez você mesmo esteja já entretendo essa possibilidade no seu coração. Talvez você mesmo esteja vivendo nesse momento dúvidas quanto à convivência com os irmãos da fé e esteja se perguntando, será que eu deveria insistir em estar aqui todos os fins de semana? Será que eu não deveria me afastar um pouco do convívio, porque a carga aqui às vezes é pesada? Será que eu não deveria evitar um pouco o convívio da igreja? Talvez você esteja se perguntando isso nessa noite. Talvez você já esteja com seu coração e com suas mãos um pouco calejadas do trabalho no reino do Senhor. Esteja entretendo essa possibilidade em seu coração. Ou talvez ainda haja uma quarta possibilidade. A possibilidade de que você talvez nunca tenha entrado em uma igreja, está vindo aqui pela primeira vez ou uma das primeiras vezes que você está aqui, e se pergunta, afinal, o que leva as pessoas a irem domingo após domingo a uma igreja? Afinal, por que as pessoas, o que há lá que atrai tanto as pessoas? Talvez esse seja o seu caso, em qualquer uma dessas quatro possibilidades. Eu queria te convidar a nós refletirmos um pouco sobre o que diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 23 a 25. Hebreus, capítulo 10, versos 23 a 25. Na minha versão, o texto bíblico diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Eu vou ler mais uma vez. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. O primeiro verso desse pequeno texto que nós lemos, ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A primeira indicação que o autor do texto nos dá é que nós devemos nos apegar à esperança que nós professamos. E aí você deve se perguntar então, qual é a esperança? Que esperança ele se refere? A esperança que ele está dizendo está expressa nos versos logo anteriores a esse texto. Nós lemos o verso 23, mas acompanhe comigo no verso 19 até o verso 22 o que o autor diz. Ele diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. O que o autor do texto está dizendo aqui é que graças ao sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, graças ao fato de que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue e teve a sua carne dilacerada na cruz, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos realizar sacrifícios nós mesmos. Nós não precisamos de um sacerdote que faça sacrifícios em nosso favor. O próprio Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício final. E Ele mesmo, o sumo sacerdote, que nos une a Deus. Pela obra que Cristo fez na cruz, nós podemos nos aproximar de Deus Pai com corações confiantes, corações sinceros, de que seremos recebidos na sua presença. Todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus pode se aproximar do Pai com o coração confiante de que será recebido na sua presença. Essa é a nossa certeza presente e a nossa esperança pelo futuro. A certeza que hoje buscamos ao Pai e o encontramos sem precisar de intermediários. E que um dia, na vida eterna, estaremos com Ele face a face. A esperança de que um dia, depois de enfrentarmos essa vida que nós temos aqui,
que tem alegrias, mas também tem dores, tem vitórias, mas também tem derrotas, tem bons momentos e momentos de extrema dificuldade, tem sorrisos, mas também tem lágrimas. Nós seremos recebidos por Deus Pai em uma vida de completa alegria, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá saudade, não haverá ressentimentos, haverá tão somente a alegria da plena presença de Deus conosco. Essa é a esperança do Evangelho. A certeza pela qual nós caminhamos é a esperança de que ainda que haja tantos tropeços, ainda que haja pedras, haja momentos difíceis na nossa caminhada, nós seremos recebidos um dia pelo Pai na glória, se nós temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é a esperança que nós guardamos no Evangelho. A esperança de que um dia, quando essa vida aqui findar, nós estaremos diante da cidade de Deus, e às portas dela, nós seremos recebidos pelo Pai e pelo Filho de braços estendidos para nós. Essa é a santa alegria com que nós caminhamos aqui as nossas vidas. E essa alegria é tão maravilhosa, essa alegria, essa esperança é tão maravilhosa e tão sublime, que o próprio Paulo ousa dizer em vários momentos em suas epístolas, que essa é uma esperança e uma alegria tão grande, que até as dificuldades da vida, da caminhada aqui, ficam pequenas quando comparadas com a glória que nos é prometida um dia com o Pai. Em Romanos 8, verso 18, Paulo diz assim: porque eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Entenda que Paulo não está menosprezando nem diminuindo o tamanho da sua luta. Ele mesmo foi um homem que enfrentou muitas dores e muitas lutas por amor ao Evangelho. Mas o que ele faz aqui não é desprezar o tamanho das lutas. É, na verdade, fazer um exercício de comparação. Com essa fala, ele nos convida a comparar. Ele diz: pegue o tamanho da sua luta e a profundidade da dor que você sente. Agora compare com a glória celestial da presença de Deus. Não importa quão grande, quão profunda, quão larga seja a sua dor ou o seu sofrimento, ele se torna absolutamente pequeno do tamanho da eternidade da presença da glória do Senhor conosco. Em 1 Coríntios capítulo 4, 17, ele diz a mesma coisa. Ele diz que as nossas leves e passageiras aflições estão produzindo para nós um peso de glória incomparável e de valor eterno. Diante da esperança que nós temos, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, por mais difíceis que sejam as nossas lutas aqui, por mais doloridos que sejam momentos de pesar que nós tenhamos que enfrentar, tudo isso se torna pequeno diante da esperança que aquele que é fiel prometeu a todos nós. E perceba, é por essa esperança que nós caminhamos. Se aqui enfrentamos dores e pesares, a gente não desiste, porque a gente mantém o foco no local da chegada. A gente caminha, mas caminha com os olhos lá na frente, vendo que um dia seremos recebidos na glória de Deus Pai, se perseverarmos nas nossas lutas com o Senhor Jesus Cristo. Nós caminhamos o hoje, o aqui, o presente, mas com os olhos na futura esperança que nos é prometida. E com os olhos na esperança, com os olhos no ponto de chegada, na cidade celestial, é que nós aguentamos as dores. É que nós abaixamos as cabeças e muitas vezes sofremos injustiças. É com essa esperança final que nós aceitamos tantas vezes, querendo ou não, levarmos tapa de um lado e ainda temos que oferecer a face do outro lado. Nós conseguimos caminhar no Espírito, conseguimos caminhar nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, se mantivermos tão somente apegados à esperança que o Senhor nos prometeu. É só assim que nós conseguimos caminhar, é só assim que nós nos mantemos caminhando. Mas saiba de uma coisa, o mundo vai tentar tirar os seus olhos da esperança. O mundo sabe que o combustível que nós temos dentro de nós, que aquilo que nos dá ânimo nos momentos de pesar é a esperança que o Senhor prometeu. Então ele tentará tirar os nossos olhos da esperança final. Porque tirando os nossos olhos da esperança final, ele vai conseguir nos fazer pequenos ajustes em nossa rota. E assim sairmos do caminho que o Senhor Jesus Cristo preparou
para nós. Talvez não seja naquelas questões mais complicadas, mas com pequenos pecados que vão entrando em nossas vidas e tomando conta dos nossos hábitos, do nosso próprio caráter. O pecado tenta nos tirar da rota que o Senhor traçou para nós. O pecado joga um véu sobre as nossas faces. O pecado, ele tenta nublar a nossa visão da esperança e assim confundir o nosso caminho. O pecado faz o certo parecer errado e o errado parecer certo. Faz parecer que a mentira, por exemplo, as mentiras que as pessoas contam são um meio natural de viver e até necessário para a gente conseguir ter boas relações, sabe? Relações educadas com as pessoas. Que a mentira, na verdade, é um excelente lubrificante social, sabe? Na hora do atrito, você vai lá e conta uma mentira e ele facilita o relacionamento. Facilita você sair de uma situação constrangedora. O pecado faz parecer que a mentira é uma boa maneira de você começar os seus relacionamentos, você guiá-los ao longo da sua vida. O pecado faz o certo parecer errado e o errado parecer certo. O pecado diz para você que não tem problema você dar pequenos passos para o lado. Não vai tirar você da rota final. Dê apenas um pequeno passo para esse lado. No final você vai chegar no mesmo local. Não tem nenhum problema. E o pecado vai te convencendo assim, nublando a sua vista, distraindo você do foco da sua caminhada no Espírito com o Senhor Jesus Cristo. E assim vai tentando tirar você do caminho que o Senhor preparou. Vai tentando tirar os seus olhos do alvo, da esperança que o Senhor preparou para a nossa vida eterna. Sabe como o pecado vai fazer isso também? Ele vai tentar atolar você. Você está caminhando aqui no seu caminho, olhando lá no foco, Cristo, a esperança da vida eterna. Mas aí ele começa a colocar um monte de pedras no seu caminho e muita lama. E quando você tem um caminho difícil e tortuoso, é difícil continuar caminhando olhando para lá. É difícil olhar ao longe quando você tem tantos problemas aqui nos seus pés. E com tantas pedras e tantos espinhos e tantos galhos e tanta lama, você começa a ter que olhar para baixo e perde a visão da esperança que está no longo prazo. Você começa a caminhar os seus dias olhando só para o dia a dia, só para os problemas presentes. É tanto problema que não dá tempo da gente focar na esperança da vida futura. Não dá tempo da gente focar na esperança que nos foi guardada. Eu preciso olhar para o aqui, para o agora. E olhando apenas para baixo, tentando desviar de algumas pedras, evitar pecados diários, tentando evitar as pedras e a lama do caminho. Quando você levanta novamente a sua cabeça, muitas vezes você perdeu a direção que estava caminhando. O pecado vai tentar te atolar com problemas diários para enfrentar, para tentar tirar a sua mente da esperança final. É preciso caminhar olhando para baixo e olhando para frente ao mesmo tempo. E aí você talvez me diga, Vladex, isso é absolutamente impossível, eu não sou estrábico. Eu não tenho olhos que vão em direções diferentes. Ou eu olho para cá, ou eu olho para lá. Não dá para caminhar sozinho e caminhar olhando tanto para o presente quanto para o futuro. Realmente essa é uma tarefa difícil. Não é fácil focar nos problemas diários, mas manter também os olhos na esperança futura. Não é fácil caminhar aqui olhando para lá. Mas então, o autor de Hebreus nos dá uma orientação a partir do verso seguinte, do verso 24. No verso 24 que nós lemos, ele diz assim: pensemos, consideremos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu não sei se você reparou, mas talvez seja importante notar que todos os versos desse texto que nós lemos estão no plural, todos os verbos. Você reparou nisso? Dá uma olhada de novo. No 23 ele diz, mantenhamos. Depois ele diz, no 24, pensemos, estimular uns aos outros. E ele diz no 25, não abandonemos, animemo-nos. Ele sempre usa a primeira pessoa do plural. É como se ele propusesse que a nossa vida tem que ser lida com menos primeira pessoa do singular e mais primeira pessoa do plural. Menos eu e mais nós. O que o autor de Hebreus está propondo aqui é que realmente não dá para caminhar sozinho olhando lá para frente e olhando para cá. É por isso que nós devemos nos colocar ombro a ombro com nossos irmãos na fé, braços dados uns com os outros, para nos apoiarmos mutuamente na caminhada. Você consegue imaginar isso agora? Consegue imaginar essa cena?
nós, braços dados uns com os outros, ombro a ombro, caminhando junto. Se você vacila no seu pé por conta de uma pedra, ou por conta de uma poça de lama, um galho, um espinho no teu caminho, você é automaticamente sustentado pelas pessoas à sua volta. Mas as pessoas do seu lado, se elas caem também, você é capaz de sustentá-las com os seus braços. É assim que o autor de Hebreus nos propõe que nós caminhemos olhando para a esperança. Caminhemos conjugando mais verbos no plural e menos no singular. A vida realmente fica muito difícil se nossas lutas têm que ser vividas sempre na intimidade dos nossos quartos e na solidão dos nossos corações. A caminhada fica muito mais fácil se nós andamos ombro a ombro com nossos irmãos. É por isso que ele propõe no verso 24 que pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Pensemos como podemos encorajar uns aos outros na caminhada. Olhar para o nosso lado e ver que se o nosso irmão tem mantido os olhos apenas lá na frente, dizer, olha, cuidado com aquilo que está bem à frente dos nossos pés. Mas se ele tem também mantido o olhar apenas nos nossos pés, dizer, olha, não se esqueça da futura esperança que nos está guardada, porque é ela que motiva a nossa caminhada. Nós não caminhamos perdidos. Olha, eu vou adotar esse caminho para ver onde é que vai dar. Não. Nós caminhamos seguros de quem foi que pavimentou o nosso caminho rumo ao Pai. E sabendo onde nós chegaremos no dia final. Nós caminhamos sabendo do nosso caminho. E a Bíblia nos convida a que caminhemos ombro a ombro. Pensando e considerando como podemos encorajar uns aos outros em amor. Encorajamento é uma palavra interessante para nós pensarmos como igreja, como indivíduos, como famílias também. Normalmente a gente considera que encorajamento é função pastoral, não é? Encorajamento é trabalho de pastor, seja de púlpito, ou seja no gabinete, nas conversas pessoais. E realmente encorajamento é uma função pastoral. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que encorajamento é uma função exclusivamente pastoral. Muito pelo contrário. Ela coloca que, na verdade, encorajamento mútuo é uma função de todo cristão. Não é exatamente isso que o verso que nós lemos diz? Pensemos em como estimular uns aos outros. Não diz, pensemos em como podemos ser estimulados por nossos pastores. Não. Como podemos estimular, encorajar, motivar uns aos outros. Isso fica bastante claro, por exemplo, quando você lê na sua casa a Epístola aos Filipenses. Você já deve saber que Filipenses é considerado a carta da alegria. Você percebe na leitura que Paulo está extremamente alegre, mas você fica surpreso quando descobre que essa carta, em que Paulo está tão animado, tão encorajado, tão motivado, foi escrita por ele na cadeia, na prisão. Paulo escreveu a carta da alegria quando ele estava aprisionado, quando ele estava impedido de continuar pregando o Evangelho. Mas logo no verso 5 e no verso 7 você consegue entender, do primeiro capítulo de Filipenses, você consegue compreender, descobrir por que Paulo está tão feliz. Se na sua casa você der uma lida nesse texto, você vai ver Paulo dizendo assim, olha, eu sei, eu sinto, eu percebo a cada dia que vocês são meus cooperadores no Evangelho. Ele diz, vocês não são apenas coparticipantes da graça de Cristo comigo, vocês também coparticipam dos sofrimentos que eu vivo em função do meu ministério. Paulo encontra encorajamento, Paulo encontra alegria, Paulo encontra motivação para manter o seu espírito alegre na prisão, quando ele percebe que ele não está sozinho. Que há uma igreja em Filipos que o sustenta em oração, que sustenta com seus bens, que se faz de cooperadora, coparticipante das alegrias do ministério dele, mas também dos sofrimentos que ele vive. Paulo está sozinho na prisão, mas não se sente absolutamente sozinho. Não se sente esquecido nem por Deus Pai e nem pelos seus irmãos na fé. Ele sabe que os filipenses são cooperadores, parceiros de ministério e parceiros de sofrimento com ele. Você percebe? Não se trata aqui então do pastor motivando e encorajando suas ovelhas. Se trata do pastor aprisionado sendo encorajado pelas ações das suas ovelhas.
E sentindo essa alegria e esse encorajamento, apesar da sua prisão, ele escreve então a carta aos Filipenses, encorajando os filipenses de volta. E aí fecha-se o ciclo do encorajamento mútuo. Paulo em sofrimentos, encorajado pela sua própria igreja, a igreja que ele fundou e tanto amava, e agora ele a encoraja de volta, porque se sente motivado e alegre mesmo na prisão. Encorajamento mútuo. Esse sempre foi o padrão de comportamento da igreja primitiva. Esse deve ser também o nosso padrão de encorajamento. Não se trata apenas de pastores que pastoreiam ovelhas, mas também de ovelhas que pastoreiam seus pastores, não é? Para nós que somos pastores, se tem uma coisa que alegra os nossos corações, que nos motiva a continuar no fronte, é quando nós estamos muitas vezes abrindo novos caminhos com nossa igreja, mas a gente olha para trás e sabe que não está sozinho. Às vezes estamos na posição de ponta abrindo os caminhos, mas a gente olha para trás e vê toda uma diretoria, toda uma liderança, toda uma membresia que está ali com você. De maneira que se você perder o seu equilíbrio, ou quiser tropeçar, ou perder o foco, eles te apoiam as costas, te põem novamente em equilíbrio e te ajudam na caminhada. Quando Paulo sente os seus pés vacilantes, ele é encorajado pela igreja que ele mesmo fundou e doutrinou. E não há alegria maior na vida de um pastor que se saber amado, protegido, cuidado, encorajado pelas suas próprias ovelhas. Pastores pastoreiam ovelhas, mas ovelhas também pastoreiam seus pastores. O padrão bíblico é esse: encorajamento mútuo. E eu te garanto que esse não é um encorajamento que você vai encontrar no mundo. No mundo você não vai encontrar de maneira nenhuma um encorajamento para permanecer nos caminhos de Cristo. Muito pelo contrário. O que você vai encontrar lá é justamente questionamento. Se você não acha que está fazendo papel de besta, tentando ser tão honesto em um mundo que passa perna em todo mundo. Ainda mais numa cultura da malandragem que valoriza isso como é a do nosso país. Você não vai encontrar encorajamento para permanecer nos caminhos de Cristo. Você vai encontrar obstáculos, vai encontrar desprezo, vai encontrar rejeição, vai encontrar sarcasmo. Encorajamento você vai encontrar é de braços dados com seus irmãos na fé. Que ainda que não sejam perfeitos, tenham eles mesmos suas dificuldades, suas lutas interiores, seus inúmeros problemas na caminhada também, mas pelo menos caminham na mesma direção que você. Caminham com os olhos na mesma esperança que você. Encorajamento mútuo é algo que nós encontramos apenas na igreja do Senhor Jesus Cristo. É essa maneira como nós encontramos força para permanecer no amor. Reparem no verso 24, ele diz: encorajando uns aos outros ao amor e às boas obras. Porque de fato o mundo tentará fazer com que o nosso amor pereça. No mundo nós somos estimulados todos os dias à raiva, ao ódio, à amargura, ao ressentimento. Alguém te fez mal? Faça mal de volta, vai te apaziguar o coração. Se a pessoa te fez mal, você faz mal de volta, você se sente quite com ela, 1 a 1, tá tudo certo, e você dorme tranquilo. É isso que o mundo vai te dizer. Se alguém te causou raiva, você causa raiva de volta a essa pessoa, e ela de volta a você, e vocês entram numa escalada que começa com raiva, mas no final das contas passa a se chamar ódio. Porque ódio é isso, raiva acumulada por muito tempo. E dentro desse ódio começa a nascer ressentimento, começa a nascer mágoa, e é isso que o mundo te propõe. Que viver assim é normal, que é absolutamente normal ter o seu coração preenchido com raiva, com ódio, com mágoa e com ressentimento. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: vence o mal com o bem. O Senhor Jesus Cristo quer nos preencher com o seu amor, de maneira que não dá espaço a todas essas coisas. Mas como é difícil, não é? Como é difícil não deixar o trânsito despertar nossa raiva. Como é difícil não deixar com que o desrespeito que nós somos confrontados todos os dias, seja na esfera pessoal ou na esfera institucional, quando lidamos, por exemplo, com a política do nosso país. Como é difícil não deixar tudo isso nos amargar a boca. Como é difícil não deixar com que a vida nos amargue. Até mesmo nas relações que nós mais amamos, muitas vezes. Nos sentimos julgados, traídos, e quando começaram com amor,
com o tempo, às vezes parece que vão se tornando em mágoa e ressentimento dentro de nós. É isso que o mundo vai jogar para dentro de você, para tentar fazer esfriar o amor, para usurpar o lugar do amor, tomar o teu coração de ódio, de raivas, de mágoas e de ressentimentos e não deixar espaço para o amor. Por isso é preciso que nós encorajemos uns aos outros ao amor. São esses momentos que nós nos reunimos, oramos e cantamos e dizemos uns para os outros, dizemos em alta voz: eu não deixarei que o ódio do mundo tome conta da minha vida. Eu me preencherei com o amor do Senhor Jesus Cristo. Eu me preencherei com o amor que o Pai ensina a todos nós. E não deixarei que o ódio tome conta do meu coração. Por mais problemas e lutas que eu viva, não deixarei que o mundo amargue a minha vida. Não tomarei sobre mim o jugo do mundo, mas colocarei sobre a minha própria vida o jugo do Senhor Jesus Cristo. Isso é nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao invés de responder ao mundo com ódio, com ofensas, com agressividade, com violência de volta, eu responderei o mundo com amor. E amor se expressa nas boas obras. Eu me voltarei ao mundo com o amor de Cristo, respondendo a Ele com boas obras. Ainda que seja ridicularizado por isso, ainda que seja penalizado por isso, ainda que em alguns momentos seja motivo de riso pelos colegas, amigos, colegas de trabalho, talvez. Eu não responderei a essa agressividade com mais agressividade. Eu responderei com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Percebe o quanto é difícil esse exercício? Percebe que você não vai dar conta de ser assim e de fazer assim, se você não constantemente se reunir com seus irmãos e reafirmar esses valores em seu coração? Você percebe que você não vai conseguir viver assim, se você não pedir ajuda para alguém que está do seu lado, caminhando na mesma direção? Você percebe que não dá para fazer isso sozinho, trancado no quarto, simplesmente? Que é preciso de uma vivência coletiva? É preciso conviver uma vida que conjuga mais verbos no plural e menos verbos no singular. É preciso aprender a viver na coletividade, mesmo com as dificuldades que isso traz. É preciso aprender a viver e conviver com nossos irmãos, ainda que nem sempre seja fácil estar de braços dados com eles. Mas é só assim que nós conseguimos caminhar, vivendo as dificuldades do dia a dia, mas mantendo também os nossos olhos na firme esperança que o Senhor Jesus Cristo nos promete. Vladexo, não é fácil. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é fácil construir uma igreja que é sempre uma comunidade de encorajamento mútuo. Não é fácil. Mas essa é a proposta do Evangelho para nós. Que nossas igrejas sejam comunidades, ajuntamento de pessoas que andam no caminho de Cristo e que se encorajam mutuamente a permanecer nele. E aí talvez você me pergunte: Vladek, e se a igreja na qual eu estou não é isso? E se na igreja em que eu estou, eu não me sinto encorajado? Pelo contrário, eu me sinto usado, eu me sinto abusado, eu me sinto desanimado, e parece que em vez de me ajudar na caminhada com Cristo, ela me atrapalha. E se a igreja que eu estou é uma igreja tão complicada assim, na qual eu não me sinto encorajado? Eu saio dela? É uma opção, é uma possibilidade. Mas eu queria te oferecer uma outra. A possibilidade de você ajudá-la a se tornar isso que a Bíblia propõe que ela se torne. Se a sua igreja não é um centro encorajador de cristãos, será que você não pode contribuir para que ela aos poucos se torne isso? A questão é, você pode ser parte do problema, mais um desanimado que sai dela e se tranca em sua casa, ou você pode ser parte da resposta, parte da solução, parte da ação que o Espírito Santo quer fazer na vida dessa igreja, de transformá-la em um local de encorajamento mútuo. Você pode ser parte do problema, ou pode ser parte da situação, parte da solução. Mas também precisamos olhar para a questão pelo outro polo. Nós olhamos como indivíduo, mas também precisamos olhar como igreja. E nos perguntarmos, nós, como igreja, Igreja Batista Belo Horizonte, nós somos, para nós mesmos e para nossos próprios irmãos, um centro encorajador de cristãos?
um local em que cristãos se reúnem e saem encorajados para suas lutas diárias. Um centro no qual as pessoas se reúnem e saem com os olhos mais fixos ainda na esperança que o Senhor Jesus Cristo promete. Se nós chegarmos à conclusão que sim, glória a Deus por isso. Mas se começarmos a pensar que temos talvez errado nesse caminho, então é preciso com que nós revisemos as nossas atitudes, revisemos as nossas atividades, revisemos as nossas posturas individuais. Percebe? Porque a igreja é isso, ajuntamento de pessoas que servem o Senhor Jesus Cristo. Se você acha que de alguma maneira a sua igreja, seja esta ou qualquer outra, não tem sido um local de encorajamento, pergunte se o problema ou a solução começam em você, para que possamos ser assim, o objetivo que a Bíblia, que o Evangelho tem para nós, o local em que as pessoas encontram refrigério, encorajamento para suas caminhadas, o local em que almas e pés são curados da dificuldade da caminhada. No verso 25, o autor vai encerrando essa parte da nossa reflexão. E ele termina dizendo assim: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Eu quero que você perceba que ele está encerrando essa parte da fala dele com um convite amoroso. Não é com uma imprecação, não é com uma maldição, não é com um julgamento sobre aqueles que têm perecido na caminhada e se afastado da comunhão de seus irmãos. Ele faz um convite amoroso. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que nós queremos ser para a sua vida é justamente um local no qual você encontrará encorajamento para as suas caminhadas do dia a dia. Queremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, te apoiar na caminhada rumo à sublime esperança que o Senhor prometeu. Queremos, se você está aqui uma das primeiras vezes, te explicar melhor qual é essa esperança. Te mostrar no dia a dia como é bom, como é feliz a vida daquele que anda nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Como nós aprendemos a ter prazer no Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, ainda que às vezes a caminhada seja dificultosa, ainda que os nossos pés tenham que enfrentar pedras, espinhos e poças de lama que tentam atrapalhar a nossa caminhada. Nós queremos ser como igreja para você um local de encorajamento. Queremos ajudá-lo nisso tudo, mas também precisamos ser ajudados. Precisamos, como igreja, que você esteja conosco e que contribua nesse sentido. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos em absolutamente nada. Somos uma igreja imperfeita porque somos compostos por pessoas imperfeitas, com suas dificuldades, com seus pecados, mas caminhando rumo à santidade que o Senhor preparou para nós, tentando crescer no Senhor Jesus Cristo a cada dia. E queremos convidar você a que ande nessa caminhada conosco, braços dados, passos conjuntos, um apoiando os outros em amor, sem julgamento, sem julgarmos os pecados, mas apoiando uns aos outros para que todos juntos consigamos não cair mais neles. Quando um tropeçar, possa se sentir apoiado por outro. Quando outro tropeçar, possa se sentir apoiado, amado, motivado e encorajado pelo seu irmão do lado. Até o dia, como encerra esse texto, em que o dia do Senhor vem até nós. O nosso desejo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é que um dia sejamos todos recebidos como noiva do Senhor Jesus Cristo naquele dia final. Que nós possamos entrar na presença do Senhor, na cidade celestial que Ele preparou, mas não cada um por um portão, não, mas todos juntos, de braços dados, exatamente como nós caminhamos aqui embaixo. E que naquele dia, no dia final, nós sejamos recebidos às portas, pelo Pai e pelo Filho, de braços estendidos a nós, dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vamos orar.
Quero convidá-los a orar, para que essas palavras de fato encontrem guarida em nossos corações. Para que nós possamos, como igreja, ser uma comunidade de encorajadores, cujos membros estimulam e cuidam uns dos outros, que caminham com os olhos fixos na esperança que o Senhor, que é fiel, nos prometeu e que um dia Ele nos receberá na sua glória. Mas vamos orar também por aquele desejo que às vezes nasce no nosso coração de nos afastarmos dos nossos irmãos. Que encontremos do Santo Espírito do Senhor, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o estímulo para permanecermos, para perseverarmos na comunhão com os nossos irmãos. Oremos. Pai, nós estamos diante de Ti como Teu rebanho, Pai, como ovelhas do Teu pasto. Pai, precisamos ser alimentados pelas Tuas mãos. Precisamos que o Senhor nos conduza aos pastos verdejantes que o Senhor prometeu. Porque às vezes a caminhada aqui é tão difícil, Pai. Às vezes os nossos pés se cansam e as nossas almas se machucam com as dificuldades da caminhada. Há tantos pecados sendo oferecidos e por vezes nós caímos neles e machucamos a santidade que o Senhor espera de nós. Machucamos a nós mesmos e entristecemos o Teu Santo Espírito que habita em nós. E por isso nós queremos pedir perdão e pedir a Sua ajuda, o Seu amparo, Pai. Cura as nossas feridas, cura o coração daqueles nossos irmãos que estão afastados da comunhão da igreja, porque talvez um dia nós mesmos os tenhamos machucado. Perdoa-nos por esses erros, mostra como caminhar em Teus caminhos, Pai. Mas cura os nossos irmãos e amigos onde quer que estejam. Que eles sintam suas almas e seus corações renovados. Que eles voltem a sentir a alegria da comunhão. Se não conosco em nossa igreja, mas Pai, leva-os a uma igreja na qual eles serão também encorajados em suas caminhadas com Cristo, Pai. Concede que eles vivam a alegria da comunhão. E que como igreja nós também vivamos, Pai. Pai, perdoa-nos quando não somos encorajadores uns dos outros. Quando muitas vezes atrapalhamos um pouco a caminhada do nosso irmão. Faze de nós uma comunidade de encorajadores. Que nós saibamos apoiar, ajudar os nossos irmãos. Que a nossa postura seja de nos aproximarmos uns dos outros em amor e não em julgamento. Que o ódio que o mundo propõe não tome os nossos corações. E que de maneira nenhuma nós o tragamos para cá. Que aqui seja um local de encorajamento, de pessoas que caminham nos Teus santos caminhos, com os olhos fixos na esperança prometida, Pai. Faze de nós a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Faze de nós os filhos fiéis que o Senhor quer que nós sejamos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.